Resenha da série Ragnarok da Netflix sob a luz do espiritualismo. Essas obras cinematográficas, artísticas, muitas vezes têm um propósito que não se vê. Porque nesse mundo de não causas e sim efeitos, só vemos a casca das coisas, suas aparências. Aparenta bem, a gente aceita. Aparenta mal, segundo nossos conceitos, padrões sociais, nós fugimos. Mas se a gente visse tudo com os olhos internos, o externo não nos confundiria. Essa série é uma entre muitas, há muitas séries, filmes que foram feitos com propósitos. Há muita coisa na sociedade que não tem um propósito objetivo. Certas coisas que se apresentam como solução. Mas a solução está exatamente em entender o problema e não resolvê-lo. Vamos pegar essa série e vamos trazer para a nossa realidade, fora das telas. Imagine que entre nós realmente exista seres com nível de consciência apoteóticos. Pessoas que vieram mesmo com um potencial de transformação para melhor, para desatravancar evolução, mas não são vistos assim, são criaturas andando na banalidade generalizada. Pessoas que, além dos outros não saberem quem elas são, elas também não lembram delas mesmas o que são. Você imagina, você não sabe nada de você. Como lá fora saberiam? Lógico que sempre virá distorções, porque a mente está lacrada no corpo com uma consciência que a mantém. Então, nada se vê, a não ser aquilo que se quer ou que se pode. Eu falava em um vídeo sobre não o rio da vida e nem o mar da vida. Eu falava da cachoeira da vida. Por quê? Cachoeiras são verticais. E isso é um simbolismo de frequência. Não estamos falando de aparência. Em que eu entro em contato com uma inteligência, um ser nobre, um ser que descompromissadamente não me cobra nada e vai ali me guiar, me acompanha. Não que eu precise de ajuda ou esteja correndo algum perigo ou risco. É porque aquele ser se aproxima porque a minha intenção naquele momento é nobre. Ele sendo nobre, ele identifica a nobreza. É assim que as grandes almas ou até espíritos se aproximam de você. Eles só te veem quando você está, em alguns breves momentos que seja, no nível deles. Não porque eles são seletivos, mas sim porque eles são observativos, sensitivos. Eles sentem a compactabilidade, ou seja, a sincronicidade naquele momento não precisa ser permanente. Eles se aproximam sim. Da mesma forma que você, em um parque, sentado, fazendo o seu piquenique, se você tiver com boa aura, boas intenções, pacífico, em todos os seus centros, a pombinha senta em sua mão. É assim que o domador consegue entrar em contato com aquilo que ele doma. A natureza te respeita quando você entra no nível dela e a respeita mutuamente. Então, se essa cachoeira da vida que vai descendo e vai se desdobrando, na verdade se contagiando, quando chega aqui, o que ela pode se tornar? Lágrimas, aguacéis, tudo o que pode trazer entraves
na mobilidade humana física. Por exemplo, a glândula lacrimejal, ela não foi feita para chorar. Ela não foi feita como mecanismo de desespero, de sofrimento. Ela simplesmente foi feita para unicamente lubrificar os globos oculares. É a mesma coisa o fogo, ele não foi feito para ser comprimido em pólvora e virar arma. O celular foi feito primeiramente como arma, hoje é comercializado porque ficou inutilizado como arma, porque sempre se quer uma arma melhor. Mas ele não foi feito com a intenção de arma, lá no mundo causal. Porque o mundo causal também é telas, também é toda a informação compacta num único lugar. É o que você vê hoje com as nossas informações lineares no seu dispositivo celular. Então, o que acontece? Quando chega aqui, essa substância de vida, o que ele se torna? 4 elementos. E a distorção deles em nós. Não entendemos o fogo, por isso criamos a irritabilidade. Não entendemos a água, criamos a lamentação. Não entendemos a terra em nós, criamos o apego. Não entendemos a informação em nós, nós criamos a fala, o elemento ar. E não entendendo a caixa, criamos a fé, a crença, o achismo, a oposta. Perceba, essa série, ela sintetiza exatamente isso. São pessoas que vêm com potencial. Quando chegam aqui, e a série deixa bem clara, a deusa Freia dos nórdicos, da mitologia, de lá se torna quem? Deusa da beleza e do amor, se torna um ser comum e corrente que participa de concursos de beleza. Mas olha que ainda há beleza nisso. Por isso que há coisas da essência que você não vai mudar com uma caneta e uma planilha. Num consultório inventando uma nova moda sob o jargão de que você está acessando um campo. O campo do quê? O campo da ignorância desinformativa do outro e de você mesmo. Só que você jamais vai admitir. Gente, nesse mundo, a sociedade ela trabalha da mesma forma que quando você, livre pensador, que não aceita certas coisas, quer cancelar, um serviço que se tornou um desserviço para você porque você viu que não dá no tranco. Por exemplo, cancelar pacotes de internet. Você liga, até tem uma resenha muito engraçada, mas muito realista, de que você tenta ligar para a pessoa, já me aconteceu, e elas te acharem lá na ouvidoria até bruto, por querer cancelar assim. E eles vão te engambelando, eles vão te justificando para que você, na verdade, não cancele, sim contrate mais serviços. E é isso que acontece em sociedade com qualquer serviço que a sociedade te mostra. Eu já passei perrenga com isso. Tentar provar, cara, a tua técnica não me serve, para mim não me serve. O teu serviço, a tua filosofia, a tua ideologia, teu partido, teu partidarismo, a tua crença, para mim não me serve. Mas para você talvez sim. E para quem te segue. E nós vamos fazer esforços tremendos de um lado e outro para provar eu não quero e o outro sim, você precisa disso. Porque corre um risco financeiro para o outro, ou até ideológico, a necessidade de holofotes, desse ego. Que eu vou fazer um vídeo sobre como se cria o ego, que vai ter muita conexão com esse aqui, de uma banal série de Netflix, que parece banal. Mas nós vamos desmistificar isso. Thor, ou seja, Magni, no personagem da Netflix, do Ragnarok, esse vulgo Magni é Thor, aquele que tem o poder de produzir raios, trazer chuvas.
Ele começa como um cidadão tímido, pacato, estudando em uma universidade qualquer, tendo baixas notas, nunca se formando. De repente, ele muda os ventos a favor dele. Ele, em vez de pegar o seu poder e transformar, ele começa a arrogar. Inclusive tem uma cena muito interessante, vamos falar de espelhos, em que ele se olha com a sua marreta no espelho e lá aparece um outro tipo de Magni, um Thor rebelde, raivoso, e não um Thor com atitudes revolucionárias, tudo bem, mas que sejam transformativas para o bem. Ele arroga, ele cria um outro ego no eu chamado Thor, que é uma inteligência, uma consciência de uma mitologia. Porque todas essas mitologias são ricas, apenas que são mitos. Mas elas sintetizam atrás de tudo, daquela caricatura, o financiamento da consciência que está ali. O problema que vem como tributo, que é o tributo do sofrimento desse ego apegado. Ali vemos também Votan, né, o grande deus nórdico. Deus poderosíssimo, numa cadeira de roda e um tapa-olho. Como pode isso? É o que acontece aqui, quando você pode estar vendo alguém no semáforo, pode ver um andarilho, um mendigo, e você não dá para ele o que ele precisa, o seu dízimo, porque você não o reconhece como divino. Você acha que você o é. E o ego é muito interessante. O ego ele vai crescendo. O ego é a entropia do eu. Ele desorganiza o eu. Depois não sabe mais voltar, montar as peças para distinguir a paisagem do jogo da vida. E há muitas coisas interessantes dentro dessa série que você pode trazer conexões com a sua realidade. Por exemplo, um poderosíssimo Deus, como aquele que eu não vou lembrar agora, que alimenta a serpente foi deturpada ali também, foi alimentada com carne humana. Então, ou seja, o ego se alimenta de carne. Ele só existe na carne. E transforma a serpente de sabedoria em uma grande, ele se alimenta, uma grande serpente que vai devorar aquele que o criou. E na história ainda vai culminar assim. A própria criação dos deuses vai ser devorada. E até eles mesmos, se convertendo em serpentes do mal humano. Paz reverencial.